Pessoal, antes de iniciar, dê aquele like no nosso canal, né? E eu quero que vocês compartilhem, divulguem eu vou falar sobre o livro de José de Alencar, o Guarani. É um livro que inicia os ensaios da literatura brasileira, né? O livro de José de Alencar, o Guarani, ele foi publicado a primeira vez em 1857, em folhetim, no jornal Diário do Rio de Janeiro, ou seja, ele tinha datas para ir sendo divulgado. O autor ele ia fazendo progressivamente o conteúdo, ia mudando da maneira com que o público ia se adaptando à história. Então, como se dava essa adaptação? Como era um periódico, a cada lançamento posterior, era preciso que o autor ele retomasse o que aconteceu no episódio anterior. Era como se fosse uma novela. Na novela, sempre que inicia, parece a história que aconteceu, o final do último episódio. Então, no folhetim, sempre o autor falava do capítulo anterior para poder iniciar o posterior. No ano de 1857, a versão em folhetim é reeditada em forma de livro pela editora Empresa Nacional do Diário. Eu comprei essa versão aqui, eu achei a capa dela muito ilustrativa, né? O peri sendo desenhado aqui, com toda a fisionomia com que o Alencar descreve, o narrador descreve esse livro. E essa versão tem 550 páginas, é relativamente grande aqui para uma versão de bolso, nem parece que é uma versão de bolso, né? E tem notas do autor, né? O livro é dividido em 4 partes. A primeira parte é Os Aventureiros, a segunda parte é Peri, a terceira parte Os Aimorés e a última parte, a Catástrofe. Bom, quem são os personagens principais? São o Peri, a Cecília, Dom Antônio de Maris, Dom Diogo, Isabel, o senhor Álvaro de Sá e o Loredan. O que acontece ao longo do romance? Primeiro, o narrador ele descreve todo o cenário que vai acontecer, que está localizado no interior do Rio de Janeiro, uma casa que abriga a família dos Marises, que veio de Portugal, né? Esse local era uma herança que o Dom Antônio de Maris recebeu, né? E o rei de Portugal cedeu algumas léguas para que ele se firmasse em terras brasileiras, né? Desse continuidade à coroa portuguesa no Brasil. O Peri é da tribo dos Goitacás e até então ele seria o sucessor do seu pai, que morre recentemente. Então sua mãe o diz para que ele volte para a tribo para tomar esse posto. Mas ele diz que o seu lugar não seria ali, e sim ao lado de Cecília. Cecília é quem ele a salva de um acidente. E com isso ele ganha grande estima dela e dos pais dela. Mais ainda do Dom Antônio de Maris. E com isso ele passa a viver com a família, nas proximidades. Apenas Dona Laureana que tenta afastar um pouco ele da Cecília por dizer que ele é um selvagem e não poderia viver ali com... Há também a história do senhor Álvaro, né, que ama Cecília, e Isabel, que ama o senhor Álvaro. Isabel é a sobrinha de Dom Antônio de Maris. Há um acidente na história em que
o Dom Diogo, filho de Dom Antônio de Maris, ele, por acidente, mata uma das filhas da tribo dos Aimorés. Essa tribo então fica furiosa e planeja uma guerra contra a família dos Marises, atacar a casa. E um certo dia isso se consolida. Dom Antônio de Maris percebe que não tem mais jeito para aquilo e que a tribo conseguirá exterminar a família. E Dom Antônio de Maris pede ao Peri que cuide da sua filha Ceci, mas que para isso ele precisaria se tornar um cristão, né? Mas esse não seria o motivo do batizado, porque ele percebe que a Cecília gosta dele e provavelmente eles iriam se casar. Então, Dom Antônio de Maris, ele batiza Peri e o torna cristão, né? Logo depois, eles fogem sem rumo, né? Pelo rio e percebem que a casa estava pegando fogo e provavelmente a família Maris não sairia vivo dali. À beira de morrer, em cima de uma palmeira, na copa de uma árvore, né? E nessa parte do livro, o Peri conta a lenda de Tamandaré. Era um homem que estavam passando pela mesma situação com sua esposa, mas que ele disse que sobreviveram à tempestade. E isso sugere uma continuidade do texto. Bom, então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu convido vocês a lerem esse livro. José de Alencar, ele tenta repassar essa construção da literatura brasileira, né, de dar uma identidade a essa literatura que estava iniciando, estava nos seus ensaios, né, nos seus primórdios, tentando dar um conhecimento maior ao público leitor que até então só lia coisas de fora, esperava que escritores fizessem e mandassem para o Brasil. E isso aqui é muito motivador, né, na valorização da nossa literatura, né, da importância que tem da gente dar valor às coisas que são produzidas aqui no Brasil. E eu gostei muito desse livro e espero que vocês gostem também. Meu muito obrigado, valeu galera, e dá aquele joinha, por favor, e se inscreva no nosso canal.